A paz do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe você, onde você estiver me ouvindo. Eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração. Vou ler aqui no meu computador, que eu não trouxe minha Bíblia. Então eu entrei aqui no capítulo de João, do capítulo 2, a partir do versículo 1 até o 11. A palavra diz assim: No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Faça tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Enche os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho. Sem saber de onde viera, embora o soubesse os serviçais que havia tirado a água, então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Esse foi o primeiro milagre que Jesus operou. E é algo interessante porque é uma festa e todos estavam felizes, né? E quando acaba o vinho, para eles, em uma festa acaba a alegria, porque enquanto eu estou bebendo, eu estou alegre. Só que aqui, a mãe de Jesus, ela está preocupada. E ela conhece o filho. Ela sabe que o filho tem poder. Ela não falou com Jesus só por falar, ela não mencionou as coisas que estavam se sucedendo naquela festa só por dizer não. Ela estava falando porque ela sabia quem era Jesus. Ela sabia que ele nasceu da barriga dela, mas que ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Então, ele é poderoso. Ela sabia que tinha um filho poderoso para fazer qualquer milagre. Só que nunca antes Jesus havia feito prodígios, porque não era a hora, não era chegado o momento dele, e nós sabemos que é um tempo determinado para todas as coisas. Quando estava no terceiro dia desse casamento, as pessoas, sabe que as festas, antigamente as festas, elas eram assim, né? Hoje não, se casa um dia, aqui, por exemplo, em Portugal, a festa é o dia todo, até a madrugada, é até muito cansativo. Eu, particularmente, eu não gosto de ir muito cedo e sair de lá de madrugada, é muito cansativo. Agora você imagina 3 dias de festa. Tinha festas que demoravam 7 dias, uma semana. Aí Jesus, ele observa a mãe e pergunta para ela: mulher, o que eu tenho contigo? Não é chegada a minha hora. Não é chegado o meu momento de fazer aquilo que eu sei que a senhora está pensando. Porque como Jesus conhece os nossos pensamentos, ele sabia dos pensamentos da sua mãe Maria. Só que ela só disse: acabou o vinho. Não tem vinho. Não tem vinho. Sabe aquele momento que você fala assim para Deus: acabou. Não tem. O que eu pude fazer, eu fiz. O que estava ao meu alcance, eu fui. Mas agora não tem vinho. E como é que vai ser? Aí Jesus, ele responde para ela assim: o que nós temos em comum, mulher? Se você pensar bem, o que nós temos em comum é que você é o meu filho e eu sou a sua mãe.
E nós sabemos que se nós sendo maus, nós sabemos dar boas coisas, boas dádivas aos nossos filhos, nós sendo maus. O ser humano é assim. Nós temos mais tendência ao mal do que ao bem, a praticar a maldade do que a praticar o bem. É como o apóstolo Paulo falou, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal, esse está sempre, batendo na porta para que eu abra a porta e ele entre. E as coisas na nossa vida, elas são assim. O mal que eu não quero fazer, eu continuo fazendo. Então Jesus, ele faz essa pergunta, mulher, o que eu tenho em comum contigo? Não é chegada a minha hora, não é chegado o meu tempo, mas havia uma necessidade. Lembra do profeta Isaías? O profeta Isaías, ele é chamado por Deus para dar um recado para um rei. E esse recado era um recado de quê? De morte. Vai lá no rei, ao rei Ezequias, e diz a ele que ele vai morrer, que é para ele arrumar a casa dele e que ele vai morrer. O que Ezequias faz? Ele vira o rosto para a parede e ele vai falar com Deus, porque é uma questão de necessidade. Eu não posso esperar, eu preciso de uma resposta de Deus. Então Deus, quando Isaías está saindo no portão da casa real, no meio do caminho, Deus volta a falar em espírito com Isaías, fala, volta lá e fala para ele que eu vou acrescentar para ele mais anos de vida. Então era uma necessidade para ele. Não sei se você está entendendo. Então naquela festa, a mãe de Jesus entendia que era uma necessidade para a festa. Não seria bom. Tem 3 dias de casamento, ainda faltam alguns dias e não tem mais vinho. Dá para entender que o povo que estava ali casando vinha de pessoas humildes. Era uma família humilde. Então eles fizeram o que eles puderam ao alcance deles. Mas aí entra algo que eu quero transmitir para você nesse dia. Talvez você é de uma família pobre, humilde. Talvez as suas condições financeiras sejam muito limitadas. Talvez você tenha sonhos dentro de você, metas dentro de você, objetivos que crescem no seu dia a dia, mas você entende que você não tem condições de realizá-los. Aquela festa era para acabar naquele 3º dia, mas havia uma esperança. Havia um ser que Maria a conhecia muito bem porque ela gerou, que era Jesus. Então ela chega até ele e fala, acabou o vinho. Talvez você hoje chegou diante de Deus e falou assim, acabou a minha esperança. Talvez você falou com Deus ontem e disse para com Deus, não tenho mais esperança para amanhã. Não tenho fé mais para acreditar, porque eu tenho acreditado e não tenho visto nada. Mas aí está o que da questão. Porque quando nós estamos falando com Deus, nós não estamos falando com qualquer um. Quando nós estamos levando para Deus as nossas preces, nós não estamos falando com qualquer um. Nós estamos falando com o Senhor dos Senhores, o Deus de todas as coisas. Eu sei que você está aí. E eu quero dizer uma palavra de Deus para você nesse dia. Você não está falando com qualquer um. Você está falando com aquele que tem o poder de realizar todas as coisas. Quando a esperança acaba, quando o vinho, a alegria acaba, quando tudo parece que acabou, aí vem um ser além do meu pensamento, além do seu pensamento e entendimento, e só dá uma ordem. Ele dá uma ordem. E a Maria, a mãe dele, fala assim, olha, faz tudo como ele vos orientar, ou vos disser, ou vos falar, ou vos comunicar, ou passar uma ordem, faça tudo, tudo. Por quê? Porque ela sabia que quando ele dá uma palavra, as coisas, elas acontecem. Tudo que ele mandar, tudo que ele te disser, tudo que ele falar para você, faça conforme aquilo que ele mandar. Porque quando nós obedecemos a voz dele, é instantâneo. O milagre ele acontece. Aí vem os serviçais, pega aqueles potes de pedra, usados pelos judeus. E eles começam a encher aquilo de água. Gente, água transforma em vinho. E vocês sabem que o processo do vinho é demorado, é lento. Aqui em Portugal há muito isso.
muitas vides, muita plantação de uvas. E antigamente, né, os portugueses tinham o costume de fabricar o seu próprio vinho, muitos ainda fabricam nas aldeias, né, mas agora os jovens de hoje já não querem levar tanto trabalho, preferem comprar o vinho, né, já fabricado. Eles não, eles fabricavam tudo. Então, eles levavam, né, esse vinho, eles preparavam esse processo, era demorado, até encher as pipas e mais pipas de vinho. Então, nós estamos falando do momento instantâneo. Era o tempo dos serviçais levarem os potes, encherem os potes, trazerem até Jesus e Jesus transformar em vinho. Aí serve, né, os da casa, o da festa, e eles ficam assim admirados, porque normalmente se serve primeiro o bom vinho e depois vai ficando o último, né? Não, mas o melhor vinho foi servido por último. Porque o que Deus nos dá, eu sempre falo para você, é sempre o melhor. O que Deus dá para você é sempre o melhor. Deus, ele nunca vai te dar coisa reles, bem sentido, não sei se você está entendendo, coisas ruins, ou coisas que, é uma coisa assim, aconteceu por acontecer. Não, não funciona assim, entendeu? Não funciona assim. As coisas que Deus nos dá, sempre é o melhor. Então eu tenho essa palavra de Deus para você nesse dia, é que quando eles levaram e eles provaram o melhor. E você vai provar o melhor de Deus na sua vida. Você ainda vai provar o melhor de Deus na sua vida. Escute isso. Pega essa palavra no seu coração. Porque o Espírito Santo de Deus, ele fala conosco. Ele fala, tem muitas vozes no mundo, eu costumo dizer, mas nós sabemos que quando é a voz do Espírito que fala conosco, há ali uma força maior nos orientando a escutar a voz dele. Então eu quero dizer isso para você nesse dia. Tem situações que tem que ser já. Porque Jesus falou, mulher, não é chegado o meu momento. Tem situações que eu agora. Eu olho para o rei Ezequias e penso, é agora, Deus. Eu preciso de uma palavra agora, eu preciso de uma solução agora, eu preciso de uma providência agora, eu não posso esperar. Eu não posso. Tem coisas na vida que a gente não consegue esperar, não é porque nós não queremos, é porque não podemos esperar. O tempo ele está passando, as coisas estão adiantando e tem coisas que nós precisamos de respostas concretas da parte de Deus. Ele vai adiantar o processo para você. Ele vai adiantar esse vinho, essa alegria que você precisa de Deus. Tem pessoas aqui que vai viver o adiantar de Deus. Tem pessoas aqui que estão me ouvindo que vai viver essa mudança da água para o vinho. Aquilo que era sem sabor, apesar que eu prefiro 1000 vezes a água do que qualquer bebida alcoólica no mundo ou qualquer refrigerante, porque a água é saudável, né? Você pode beber e quanto mais você bebe, mais melhor faz para o teu corpo, mais bem faz para o teu corpo. Mas aqui é um momento de alegria e para eles o vinho, como os portugueses, é cultura, faz parte da cultura o vinho. Então para eles faltou o vinho e acabou a festa. Então eu quero dizer algo para você nesse dia. Talvez aconteceu de acabar a alegria na sua casa. Talvez você olhe a circunstância da sua vida e pense assim, não, já não tem como transformar esta água em vinho porque precisa de um milagre. E quem é o dono do milagre? Quem é que pode reverter todas as coisas? Quem é que pode dar vida onde não tem vida? Quem é que dá uma palavra? Quando todos dizem que não, ele vem com uma palavra e diz sim e tudo muda em seu favor. Então está entrando alegria na sua casa. Ele está adiantando o processo de transformação para que você se sinta alegre. Porque tem pessoas que estão me ouvindo que estão tristes. Hoje estão tristes. Tem pessoas que acordaram desmotivadas. Tem pessoas que têm olhado para um lado, olhado para o outro e pensado, não, eu não tenho alegria. Deus te dará alegria. Você terá alegria, não só para você, não só para sua casa, mas quando as pessoas olharem para você, elas vão sentir a alegria de Deus na sua vida. Elas vão ver a felicidade de confiar em Deus e esperar nele. Todos se serviram, todos se alegraram. Foi o primeiro milagre de Jesus. Ele se adiantou para realizar uma necessidade da mãe dele. Porque ela pediu, ela disse, meu filho,
não tem mais vinho. Ela não disse, ela não referiu, olha, faz isso, faz aquilo, não. Ela só referiu, não tem mais vinho. Não tem mais alegria, acabou o vinho. O que nós vamos fazer? Eu fico imaginando ela pensar, eu sei que ele pode, ele faz milagres. Eu conheço o meu filho, eu sei quem ele é. E você conhece o seu pai, e você sabe quem ele é. Ele não mudou, meu filho. O nosso Deus não mudou. Ainda que você esteja vivendo dias difíceis, que parece que não vai chegar ao fim, ele chegará. Esse caminho difícil que você está vivendo vai chegar ao fim. E você vai ver que há uma grande transformação começando interiormente dentro de você. Porque as coisas, eu falo e continuo falando, para que as coisas mudem na nossa vida, primeiro tem que ter uma mudança dentro de nós. Deus ele nunca vai mudar exteriormente para depois mudar interiormente, não. Ele vai mudar você totalmente interiormente para que seja refletido no seu exterior. Então, se ele quer que você seja uma pessoa melhor, ele vai trabalhar o seu melhor, ele vai trabalhar dentro de você. Então, tem coisas aí que você pensa assim, olha, meu Deus, essa fase parece que é só de água. Não te esqueça que Deus ele faz todas as coisas. Pega as coisas simples, humildes, que você olha assim e fala, não, isso não tem solução, isso não tem jeito. E ele faz. Ana disse em suas palavras no Cântico de Ana, no livro de 1 Samuel, que ele pega as coisas, né, que não são e faz com que elas se tornem. Pega uma mãe ou pega uma mulher solitária que não tem família e dá filhos a ela. E é isso que eu tenho para falar para você nesse dia. Ele faz tudo isso e ainda muito mais do que você possa imaginar. Então ele está adiantando. Ele está adiantando. Escute o que o Espírito Santo fala com você. Receba essa palavra no seu coração. Ele está adiantando o milagre na sua vida. Você que pediu a Deus, Senhor, se adiante por mim. Faça por mim agora. Não me faça esperar tanto tempo. E Deus está falando, eu estou. Não é chegada a minha hora. Mas eu sei reconhecer a voz daquele que clama a mim. Eu sei enxergar aquele que confia em mim. Jesus enxergou na mãe a confiança dela. Enxergou porque foi o primeiro milagre dele na frente de tanta gente, né? Porque os serviçais sabiam, porque foram eles que colocaram dentro dos potes a água. Então eu tenho uma palavra de Deus para você nesse dia. Você que está colocando na presença de Deus os seus objetivos e sonhos e pensa assim, isso nunca vai se transformar. Ele está adiantando em seu favor. Isso vai se transformar sim. Você vai enxergar grandes coisas acontecendo. Tem grandes coisas aí que Deus já começou a fazer, viu? Já tem mudanças aí, você está entendendo. Tem pessoas aqui que estão passando uma pressão, sabe? Aquela pressão, parece que vai explodir. É porque você já entrou no novo de Deus. E você não está entendendo. Quando a gente entra no novo de Deus, vem tudo sobre a nossa cabeça, sabe? Parece que está aqui apertando a nossa cabeça. Esse é o novo de Deus. Você já entrou no novo de Deus. E você vai entender que esse novo você já está vivendo. Deus se adiantou em seu favor. E aquilo que não tinha sabor, não tinha alegria, vai passar a ser alegria na sua vida. Tem um novo tempo de Deus surgindo para você. Tem novas coisas, grandes oportunidades se abrindo para você, portas se abrindo mesmo para você. Lembra lá do povo do Egito, do povo de Israel quando saiu do Egito? Eles levaram com eles todos os despojos, ou seja, tudo aquilo que eles foram roubados durante anos. Deus ainda disse, vocês vão sair daqui, mas vão levar com vocês os despojos, a recompensa dos anos de sofrimento. Talvez você tenha vivido anos e anos nesse sofrimento, pensado, não, daqui eu não saio. Vai sair sim. E você vai cantar do outro lado o hino da vitória, porque Ele é o Deus que abre caminho no deserto. Ele é Deus que abre caminho no deserto. Então essa é a palavra de Deus para você nesse dia. Sua mãe disse aos serviçais, faça tudo o que Ele mandar. O que Ele está te mandando? O que Ele está falando com você nesses últimos dias? Faça tudo o que Ele mandar. Porque é assim, quando nós obedecemos assim fielmente a voz de Deus, sabe o que acontece? Acontece isso aqui.
Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera, embora o soubesse os serviçais que havia tirado a água. Se transformou em vinho, só de obedecer à voz daquele que tudo manda. Não temas, segue adiante. Eu sempre falo nas minhas mensagens, segue adiante, porque tem dias que dá vontade de desistir, tem dias que dá vontade de parar, mas há uma palavra, há uma voz maior dizendo dentro de você: continua, faça tudo o que Ele mandar, faça tudo o que Ele te pedir, porque você vai vencer e você vai testemunhar que aquilo que era água se transformou em vinho na sua vida, se transformou em alegria. Tem projetos grandes, muito grandes surgindo aí para você. Tem objetivos que Deus está colocando no seu coração que você não está entendendo. Por que Deus está colocando isso nesses últimos dias? Por que essa chama está ardendo se antes não ardia? São coisas que você está entrando e você não está entendendo. Tem coisas aí que Deus colocou essa chama mesmo para arder. Ela só vai apagar quando ela acontecer. Aí você vai entender o que Deus está falando com você. Faça tudo o que Ele mandar. Eu repito mais uma vez porque o Espírito Santo de Deus pede para repetir essa parte do versículo. Faça tudo o que Ele mandar. Porque o que nós temos em comum com o Senhor? Porque Ele perguntou: o que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Eu tenho a minha hora, você tem a sua hora. Ou seja, eu tenho a minha luta, tenho as minhas vitórias, você tem a sua luta e tem as suas vitórias. Há um momento certo para que as coisas aconteçam. Mas o que o Espírito Santo de Deus manda te falar: eu estou adiantando, eu estou ouvindo, porque você orou a mim e pediu para que eu adiantasse essa situação, que eu resolvesse, porque você já não aguenta mais. E Deus não vai te dar nada além do que aquilo que você possa suportar. Há um limite aí, e Deus conhece muito bem o nosso limite. Então, essa palavra fique para você. Faça tudo o que Ele mandar. Fique na obediência, porque você vai testemunhar o grande milagre que Deus vai fazer na sua vida, porque Ele está transformando água em vinho. Escute o que Deus está falando com você. Ele está transformando essa água em vinho. Vem alegria aí. E você vai testemunhar. E vai dizer mais uma vez que só o Senhor é Deus, que só Ele faz e que só Ele tem o poder de realizar. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua casa, com todos aí da sua família. Até a próxima mensagem, se o nosso Senhor Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo no seu coração. Amém.